Acho que isso que faz a gente colocar o Senhor em primeiro lugar nos deixa muito confortável de confiar e saber que se Ele está no negócio, o negócio dá certo. E ele disse para mim, em 90 dias, você vai ver o que Deus vai fazer em todas as áreas da sua vida. Quando eu volto para cá, que eu conheço o meu marido e que em 3 meses eu caso e que eu lembro do que Deus falou lá no Brasil, eu vejo, Deus é fiel. Você não pode ficar aqui, ali, aqui, pensando no... mas a minha vida lá era tão melhor. Mas isso assim. Mas lá eu ganhava assim, lá eu fazia... Não, você precisa realmente matar os bois e recomeçar. Mais um episódio do Jesus Pode. Olá, chegamos a mais um episódio do Jesus Pode. E hoje o nosso programa está incrível. Você que tem vontade de morar nos Estados Unidos, você que é profissional da beleza, da área de saúde e de outras áreas também. Você vai se encantar, não só com a história de vida dessa mulher, mas com toda a autoridade que ela tem, o quanto ela pode te ajudar a realizar o sonho americano. Então, Jesus fez na vida dela, Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua em casa. Siga o nosso canal, compartilhe essa mensagem. É uma forma que você tem de nos ajudar a propagar e a realizar sonhos junto com a gente. Juntinho, uma sala de palmas para a nossa convidada, Fernanda Linhares. Deus abençoe. Obrigada pelo seu sim, obrigada por aceitar esse convite com a sua vida tão corrida. Que Deus abençoe, viu? Sei que você está aí nas vésperas de feira, uma loucura. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai te usar poderosamente. Eu queria, para a gente começar, antes de você se apresentar, que antes de qualquer coisa, antes de qualquer instrução, de ajudar as pessoas a mudarem a sua vida, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho de tudo que Jesus fez na vida da Fernanda, da transformação, de quem é a Fernanda até chegar aqui. E o porquê que Deus te deu tanta autoridade hoje para dividir, para derramar isso na vida das pessoas. Sim, para mim, primeiro, agradecer o convite, que para mim é um prazer poder estar aqui, com você. Amém. E poder trazer essa instrução para os seus telespectadores. E eu vou falar um pouquinho da Fernanda. Não, se eu começar a contar aqui as coisas que Deus já fez na minha vida, a gente vai ter muitos episódios, né? Uma novela. Uma novela. Na realidade, a Fernanda Linhares, ela já nasceu em um berço cristão. Eu fui nascida e criada no Evangelho. Então, toda a minha vida, todo o direcionamento da minha vida, eu sempre aprendi, que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Então, assim, é da vontade de Deus, então a gente segue. Então, desde pequena, ia para a igreja, fui crescendo, então eu cresci em berço cristão, e fui crescendo, fui sendo uma adolescente, uma jovem, e sempre com os princípios cristãos, E conforme foi passando o tempo, eu fui me tornando uma pessoa, uma empreendedora, E ainda assim, até hoje, até os dias de hoje, tudo que eu vou fazer, qualquer coisa que eu vá empreender, qualquer coisa que eu vá decidir, primeiro, eu coloco tudo diante do Senhor. E eu acho que isso que fez com que hoje a Wonderful um sucesso, Acho que isso que faz a gente colocar o Senhor em primeiro lugar, nos deixa muito confortável de confiar e saber que se Ele está no negócio, o negócio dá certo. Amém. Então, hoje, o sucesso da Fernanda, o sucesso da Wonderful Beauty, você pode ter certeza que é graças a Deus. Uau! Conta um pouquinho dessa trajetória da Fernanda, empreendedora, até chegar na Wonderful. Sim, eu venho para os Estados Unidos em 2009, chego aqui porque eu venho para pegar a representação de produtos de unha. Porque no Brasil eu já estava lá nessa época, já tinha o meu salão, já tinha a escola lá, especializada em alongamentos de unha. Então eu venho para os Estados Unidos empreender para poder pegar produtos na área da unha para representar no Brasil. Então eu vim,
15 anos atrás para montar a minha marca de produtos de unha. Porque, embora hoje eu não esteja mais atuando, eu fui instrutora, sou manicure, né? Sim. Então, a minha especialidade na beleza é o alongamento de unha. Então, eu vim para isso. No Brasil, as marcas de produtos de gel chegavam para mim e falavam, olha, você dá o curso e oferece o meu produto. Eu te dou tantos %. E eu comecei a ver aquela briga entre uma marca e outra, né? Para eu poder indicar. Competição. Eu falei, vem cá, calma aí. Então, deixa eu buscar mais a fundo isso aqui. E aí, eu encontrei uma fábrica de gel aqui nos Estados Unidos. E eu vim para os Estados Unidos não para ficar e morar. Né? Os meus planos era vir... E voltar. Mas como os planos de Deus são diferentes, né? Então, eu vim para isso. Para poder pegar essa representação desses produtos, ou seja, montar a minha marca de gel e levar para o Brasil. Só que aí no percurso, né, aconteceram várias coisas. Naquela época, há 15 anos atrás, não tinha esse redirecionamento de que hoje tem aqui, das pessoas mandarem os produtos para o Brasil. E eu precisava de alguém aqui que pudesse fazer isso para mim, receber a mercadoria e enviar para o Brasil. E aí eu combinei com meu pai, olha, eu vou ficar lá o tempo da minha permanência e depois eu, né, venho embora, vou treinar uma pessoa para fazer isso para mim. Só que aí nesse percurso eu conheço meu marido, caso, né? Hoje eu já tenho 3 filhos. Conheci ele aqui. Carioca também. Eu sempre costumo dizer que papa goiaba, porque ele é depois da ponte, né? O carioca, a gente tem o carioca da gema, e quem mora na região dos lagos, a gente chama de papa goiaba. Então, ele é um papa goiaba, entendeu? Então, por coincidência, eu não conheci ele no Brasil, conheci ele aqui, né? Assim que eu cheguei, um mês quando eu cheguei aqui, eu já conheci. E já falei para ele, olha, estou aqui por uma coisa, por um propósito, vou chegar, vou fazer tudo que tem que fazer e vou me embora. Eu vou ficar aqui 6 meses e vou embora. E ele já estava aqui há 10 anos. Ele, não, eu também quero ir embora, não quero ficar aqui. Eu falei, olha, não, estou falando porque se você realmente quiser ficar comigo, você sabe que eu não vou ficar aqui. Não, eu também vou embora com você e tal. Tudo bem. Conclusão. Hoje, eu já estou aqui há 15 anos... né? Conheci meu marido, casamos, com 3 meses eu casei. Depois, com 1 mês de casada, eu engravidei. E aí a gente, não, vamos esperar o bebê nascer, depois a gente vai embora. Tá, vamos esperar, o bebê nasceu e eu tô aqui, foi indo, eu já tive o 2º, já tive o 3º. E aí estamos aqui, né? Cumprindo um outro propósito, porque eu tinha algo, né? Eu programei algo, mas o que Deus tinha para mim não era isso. Nada do que você queria. Né? Tanto que eu me lembro quando eu fui, porque na realidade eu vim, e aí como eu vi que tinha que fazer todo esse movimento, eu voltei para o Brasil, organizei as minhas coisas, porque eu sabia que eu ia ter que ficar aqui 6 meses, e quando eu fui para o Brasil... Eu lembro que eu fui a um culto e o pastor, ele é bem conhecido no Brasil, Dedé dos Arrebatados, né, da MK. Ele virou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui? Seu lugar não é o momento de você voltar. Te mandou embora. Você tem que voltar, porque Deus tem um propósito para você naquela terra. E ele disse para mim, em 90 dias, você vai ver o que Deus vai fazer em todas as áreas da sua vida, financeira, espiritual e sentimental. E foi verdade. Deus. Então, quando eu volto para cá, que eu conheço o meu marido, e que em 3 meses eu caso, e que eu lembro do que Deus falou lá no Brasil, eu vejo, Deus é fiel. Porque em 90 dias, de fato, a minha vida deu um 360. Né? Eu casei, eu conheci o meu marido, casei. Casou de novo, né? Já casou de novo. Exatamente. Já fiz 15 anos de casada, você, né? Foi lá na minha festa. Foi lindo, lindo, lindo. Casei. A minha vida financeira realmente foi um boom, entendeu? Porque os produtos de gel na época, eu me lembro, só para você ter uma ideia, eu comprava um pote de gel, saía para mim, ele já todo pronto a $1.
Nossa. Tá? No Brasil, nós vendíamos a R$80 na época. Só que naquela época, o dólar era 1 por 1. Em 2009. Era uma maravilha. Era o melhor então, cenário. entendeu? Eu comprava 1 e vendia a 80. Entendeu? Então, assim, vida financeira realmente deu um 360. Vida espiritual também, né? Quando eu conheço meu marido, ele está desviado, né? Nossa. E eu fui canal de Deus para ele poder voltar para Jesus, né? E hoje, graças a Deus, uma bênção, estamos aí fazendo a obra do Senhor e seguindo, e Deus abençoando, né? Graças a Deus pela minha família, pelo meu marido, meus filhos, por tudo. Que lindo, gente. E vocês trabalham junto hoje? Sim, nós trabalhamos juntos. Quando eu o conheci, ele trabalhava, nós morávamos, assim que eu cheguei, né, eu fui para Nova York e ele morava em New Jersey. Então, eu mudei para New Jersey e ele trabalhava na construção. Tá. E aí, quando a gente vem para Flórida, né? E ele, assim, ele trabalhava na construção, mas assim, ele era muito bem estruturado, ganhava muito bem, tudo. Lá no norte, né? Uma pessoa que trabalha na construção tem um bom salário. E aí, quando a gente resolve vir para Flórida, né? Que isso é um capítulo de que eu tenho os meus filhos começam a crescer e eu vendo meus filhos crescerem dentro de casa, sem ter um lugar para passear, para sair, devido ao frio. O único lugar que tinha para a gente sair no final de semana era ir para um mall, sabe? Só tinha como curtir na época de verão e outono. Então, assim, eu falei, não quero que meus filhos cresçam presos dentro de casa. Então, ainda a mais minha carioca, decisão... né? Exatamente. A minha decisão de vir para a Flórida foi exatamente pelos meus filhos, entendeu? Eu não tinha nenhuma necessidade de vir para cá, porque a minha vida financeira, eu estava bem estabilizada, lá eu tinha tudo, e eu realmente vim para cá, tipo, vou para um recomeço, tá? Tanto que eu falei, eu vou para lá e eu vim no carro com todo... Eu já não fazia atendimento mais, mas eu vim no carro com todo um estúdio de unha montado no meu carro. Preparado. Porque se eu precisasse voltar a fazer atendimento, eu iria fazer atendimento, mas eu queria dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos em relação a eles terem liberdade de brincar e estar na piscina todo dia. E então era isso esse foi o meu objetivo. Uma né? renúncia. Exatamente. Então cheguei, tipo, um recomeço mesmo, porque aqui eu não conhecia ninguém. Lá em New Jersey todo mundo conhecia a Fernanda, né? Naquela época eu já trabalhava com a questão do licenciamento, mas era muito mais focado para a área do norte. Tá. New Jersey, Nova York. Então, eu não conhecia, né? Ninguém me conhecia aqui na Flórida. E eu me lembro quando eu vim uma vez de férias para cá, né? Uma das vezes que eu vim, e eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer minha licença da Flórida. E pedi ao Senhor, Senhor, se for da sua vontade que eu vá para esse lugar, que a minha licença saia assim... Recorde. Sem prova, sem nada, sem burocracia. E aí eu já tinha, né, a licença de Nova York. E aí eu fui e solicitei a licença da Flórida. E aí eu aqui de férias, eu entrei no computador, solicitei e tal. Quando eu voltei de férias, que eu cheguei em casa, a licença estava no correio. Meu Deus. E eu falei assim, não é possível. Não é possível. Eu comecei e fiquei um ano. E as pessoas às vezes falam assim, do nada ela foi para Flórida. Ai, do nada. O de repente de Deus. Deu do nada de Deus. Porque quando eu recebi ali, que foi um sim de Deus, eu comecei na cabeça do meu marido. Vamos para Flórida, vamos para lá. Ele, não vou. Como? A gente vai? Não, a gente não tem que ir. Mas eu já sabia que Deus já tinha aprovado, né, a nossa vinda. E... A paz, né? A paz que excede entendimento. Mas foi um ano para poder conseguir convencer ele de vir. Nossa. Tá? Um ano. Ele, não vou largar meu trabalho, não vou largar, como é que a gente vai fazer? Eu falei, não, vamos, a gente vai conseguir, vamos. Eu volto a fazer unha, eu faço qualquer coisa, lá você arruma trabalho, você leva a sua companhia para lá, a gente abre tudo lá. E ele, não. Conclusão, com um ano consegui convencer ele de vir. E aí, o que aconteceu? Ele não conseguia arrumar trabalho, ele não conseguia pegar os subcontratos em lugar nenhum. Porque todo lugar que ele ia, a obra estava no início. E a especialidade dele é o finish das obras. É o crown molding, bozeries, ele faz esse tipo de trabalho, sabe?
E aí, quando ele começou a ir em vários lugares, e a obra sempre estava, não, no início, volta daqui a 2 meses, volta daqui a 5 meses. Não é o momento, não chegou ainda no momento do que você faz. Né? E aí ele começou a ficar muito desesperado. E ansioso, né? Imagina uma pessoa ativa, exatamente. super ativa. E nisso, um amigo nosso que já também tinha vindo de New Jersey para cá, me indica um amigo que morava aqui na Flórida e que tinha sido lesado por uma escola no processo de licenciamento dele. Olha. E essa pessoa é o Dejaci. Ele é muito conhecido aqui em Orlando. E Dejaci foi o meu primeiro cliente aqui da Flórida. Meu Deus. E ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu paguei, a pessoa me enrolou e eu não consigo fazer nada, não consigo fazer a prova, não consigo fazer, eu preciso da minha licença. Aí eu falei assim para ele, e se eu disser que eu consigo a sua licença sem prova? Aí ele, sério? Mas como? Falei, você já é profissional do Brasil? Ele falou assim, sou. Falei assim, então a gente vai fazer a sua licença sem prova. Aí ele, não é possível. Se você conseguir isso, eu vou conseguir muitos clientes para você aqui. Conclusão, eu fiz a licença dele. Ele foi o meu primeiro cliente aqui da Flórida. A licença dele saiu e ele começou a me indicar. Gente, olha, e todas as pessoas que tinham sido lesadas como ele falou, olha, eu consegui uma pessoa que vai te ajudar. Começou a passar. É porque uma pessoa ferida, né? Ela quer rapidamente Aí ele conseguiu passar, começou a falar de mim aqui para vários clientes, né? Para vários amigos dele também é cabeleireiro. E aí, com isso, as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho aqui. E eu comecei a não dar conta, porque eu fazia os processos de licenciamento em New Jersey, mas isso não era o carro-chefe da Wonderful. O carro-chefe em New Jersey eram os cursos de aperfeiçoamento profissional. A licença era uma consequência das pessoas que faziam o curso. E aí, eu comecei a não dar conta. E eu falava assim, amor, você vai precisar pegar as crianças na escola. Então, aí ele começou, eu falei assim, senão eu vou ter que contratar uma pessoa. Então, assim, não se preocupa de arrumar trabalho agora. Você vai ser um pouco... Aí ele começou a ser mãe, né, das crianças. Tipo, fazer levar na escola, buscar na escola e tudo. Daqui a pouco, eu começo a ficar tão enrolada que eu falo assim, com tantos processos, que eu falo, amor, acho que você vai ter que me ajudar? E aí ele, não, eu te ajudo. E a gente começou a conclusão. Eu falei pra ele, agora você não pode mais arrumar nada, porque agora você é peça fundamental, porque é ele que faz todo o processamento. Ele faz parte, ele hoje é peça fundamental no nosso, na catraca da Wonderful, né? Isso é tão lindo, essa unidade, né? Porque eu e meu esposo foi exatamente isso. Ele militar... E as sobrancelhas começou a crescer, chegou um momento que eu falei, amor, é o seguinte, eu vou ter que contratar alguém e provavelmente essa pessoa vai ganhar mais do que você ganha, eles vão ter que pagar mais do que você ganha. Então, você é a pessoa que tem que vir. E ele também, ouvindo a voz de Deus, ele rapidamente renunciou ao trabalho dele. E hoje ele é a peça fundamental na sobrancelha, toda a gestão financeira ele faz. Sim. Pois é. E assim, a gente sempre... E o que é mais interessante, né, que a gente às vezes... quando a gente se coloca, né, no centro da vontade de Deus, a gente se coloca, mas às vezes a gente... Não sei se já aconteceu com você. A gente às vezes fica assim, será? Né? A gente descansa, mas fala, ai, é dessa forma será mesmo? Será que vai? Será que não vai? E eu me lembro que lá em New Jersey, eu tinha praticamente um prédio, era um prédio de 5 andares, e esse prédio era todo... com salas, né, com profissionais da beleza. E eu era como se fosse a síndica do prédio, né? Então, o dono do prédio, tipo, eu não quero saber daí. O prédio estava simplesmente vazio, sem ninguém. Que esse é um dom só, né? Resolver os problemas do outro. E eu chego, alugo o espaço da Wonderful nesse prédio, e ele fala assim, isso aqui é vazio, não tem ninguém. Eu falei, não, eu vou encher isso daqui em conclusão. Com poucos meses, eu coloquei um profissional da beleza em todos os andares do prédio. E quando eu saio de lá, ele fala, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu faço? E você vai embora, porque eu resolvi o problema, né? E para ele era muito cômodo, ele recebia o aluguel, os aluguéis, né? E aí eu falei, não, mas eu tô indo. Só que eu falei assim, não, mas de lá mesmo eu consigo coordenar tudo. Porque eu falei assim, bem, o que eu ganhava nessa brincadeira dava pelo menos para eu pagar meu aluguel e comer. Entendi. Pelo menos sobreviver uma aqui boa eu gestora. iria. Né? E aí... Esses amigos que moravam em New Jersey, ela falou assim,
Fernanda, se você quiser se dar bem aqui. E é isso que eu falo para todo mundo, tá? Ele aí para você, se você quiser realmente recomeçar, você precisa matar os bois. Você não pode ficar aqui, ali, aqui, pensando no... Ai, a minha vida, né? Porque muita gente que vem do Brasil, né? Chega do Brasil aqui e aí fica pensando, ah, mas a minha vida lá era tão melhor. Ah, mas isso assim. Ah, mas lá eu ganhava assim, lá eu fazia... Não, você precisa realmente matar os bois e recomeçar, né? E depois que eu simplesmente abri mão de tudo que eu já tinha construído lá, sabe? Que eu falei, não foi um dia que uma pessoa me chamou para falar sobre... Ai, tem alguém parando na minha vaga do carro. E eu assim, gente, a pessoa me ligar para dizer que tá... Então, assim, eu tô aqui na Flórida, para que eu preciso disso? Eu falei, não. Aí eu entreguei tudo. No momento em que eu entreguei tudo, Deus escancarou as portas aqui. Meu sabe? Deus. Deus escancarou mesmo, assim. Foi algo que foi indo. E hoje... Confiar, né? Entregar. Exatamente. Às vezes a gente confia, mas a gente não entrega. Exato. No momento em que eu realmente, matei os bois, né? E foquei aqui na Flórida, Deus escancarou as portas. E glória a Deus, assim... a cada dia eu vejo realmente a mão de Deus sobre a Wonderful, sabe? Sobre as pessoas que trabalham comigo, sobre a minha equipe. Eu sei que cada pessoa que passa pela nossa vida, sabe? Que passa pela nossa empresa, a gente sabe que tem um propósito para aquilo ali. E fala um pouquinho. Como que, né, esse formato, quando chegou ao Wonderful acontecer e você entendeu essa potência, a forma que você poderia usar isso para transformar a vida das pessoas, para levar o evangelho, porque é muito nítido, né, a forma que você faz isso, Sim. Você realmente entendeu o propósito de Deus para ser cumprido através da sua vida. Mas qual que foi a chave de tudo isso que você falou? Esse vai ser o meu nicho e é dessa forma que eu tenho que seguir. No início, a minha chave não tinha virado ainda. Sabe? Eu fazia por fazer. Mas depois eu comecei a ter um entendimento e comecei a parar realmente para pensar em tudo o que estava acontecendo, né? E eu consegui entender qual era o meu propósito, né? O meu propósito não era só ajudar, não era impulsionar, porque esse é o propósito da Wonderful Beauty, é impulsionar pessoas. Né? Hoje, até as pessoas que trabalham comigo, algumas falam assim, mas você não vai fazer não faz contrato de competition, disso, daquilo? Eu falei, não, eu não faço contrato nenhum. Primeiro que eu quero pessoas que eu preciso do coração da pessoa. Entendeu? Eu não quero que ela esteja comigo por causa de um contrato, porque ela tem um contrato. Eu quero que ela esteja comigo porque ela se sente bem em estar trabalhando comigo, em estar na minha equipe, em fazer parte, né, dessa família. Então, eu não quero contrato, né? E outra coisa que eu faço sempre às vezes a pessoa está com a gente e aí elas falam assim, não, eu quero montar o meu próprio negócio. Vai, voa. Então, assim, o nosso propósito é te instruir, sabe? Ajudar mesmo. E impulsionar as pessoas a terem o seu próprio negócio, a terem o seu próprio salão, a terem a sua própria independência. Hoje eu vejo, eu tenho muito orgulho da Rose. Ela é uma manicure, né? Que ela diz que o primeiro contato com a unha dela foi comigo. Que né? linda. E ela, na história, quando ela conta a história dela, ela fala que começou ali. Hoje você vê a Rose, ela é assim, uma mentora de pessoas, né? De manicures. E ela tem um trabalho maravilhoso. Ela forma instrutores na parte de unha, né? Ela ensina pessoas a fazerem a unha, ou seja, é uma instrutora e tanta, sabe? Se você for falar, eu tenho muito orgulho do trabalho dela, do que ela faz, do que hoje ela se tornou, né? E saber que de alguma maneira a gente plantou uma sementinha ali nesse todo esse projeto de vida que hoje ela tem, para mim é muito gratificante, eu tenho muito orgulho dela, né? E assim como ela, tem outras pessoas que eu poderia falar, né, que hoje estão assim, já estão com as suas clínicas, com os seus salões, que estão aqui, todo mundo licenciado, a clínica toda legalizada, e a pessoa realmente tendo sucesso naquilo que ela sempre sonhou, ou seja, nós somos
realizadores de sonhos, né? Eu acho que mais do que plantar, né? Eu tenho acompanhado, eu sou fruto disso, né? Eu posso dizer que eu sou fruto disso. E você, quando planta, precisa de todo o processo ali do cultivo, do regar, e você tem regado isso muito bem. Porque quando eu te conheci, eu falo que eu vim para os Estados Unidos com todas as licenças, foi aquela paz, aquela tranquilidade de não chegar aqui e precisar fazer tudo correndo, e essa paciência, né? E Fê, como que eu faço isso? E como que eu faço aquilo? As coisas ficam simples. Quando a gente conversa com você, as coisas realmente ficam simples, né? Quantos anos nós temos estudado os Estados Unidos, quantos anos nós temos feito um planejamento estratégico em cima desse país. A Sobrancelhas, ela não chega aventurando em lugar nenhum, né? A gente cumpre ali o chamado de Deus, o envio dele, o id dele, a gente vai com muita clareza e com muita firmeza. E eu vejo esse cuidado de Deus, das pessoas que a gente ora dele, colocar pessoas certas no momento certo. Sim. E você foi essa pessoa onde traz essa clareza, e hoje eu tenho visto já os meus franqueados viverem isso. Então, é lindo essa forma que você tem feito, e não tem como não ter e não ser a mão de Deus. Sim. Ali. Porque a gente vai ver hoje uma ânsia, né? Se a gente vê a Flórida, e eu creio também muitos outros estados aqui, a gente vê esse desespero das pessoas precisarem ganhar dinheiro rápido o tempo todo, porque as pessoas precisam sobreviver, o custo de vida é caro. Então, o sonho americano ele tem virado cada vez mais um pesadelo para as pessoas, para os imigrantes que chegam aqui. Então, eles se deparam facilmente com profissionais aventureiros do momento, né, os sugadores. Sim. E você tem sido realmente essa resposta de Deus, né? Essa paciência de entender e de mostrar. É isso que eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão querendo vir. Né? Qual que é o melhor caminho? Qual que é esse início, a forma, para que não chegue aqui e passe por essa situação que muitas pessoas estão vivendo? As pessoas precisam entender, né, o brasileiro ou qualquer outra pessoa de qualquer outro país, que ao você fazer essa mudança, esse recomeço, você precisa estudar, né, para onde você está indo. Então, não é simplesmente arrumar as malas e vir para cá. Porque um profissional da beleza, por exemplo, se fizer isso, arrumar as malas e vir para cá, e achar que vai chegar aqui e vai poder abrir um salão dentro de casa, né, e atender, então assim, não é a mesma coisa, tá? Então, hoje em dia, a gente faz muita mentoria e fala com as pessoas, olha, você precisa primeiro buscar qual é o estado. Às vezes a pessoa, eu quero ir para os Estados Unidos, tá? Mas você quer ir para qual estado? Ah, não sei, para qualquer estado. Não. Busque informações sobre os estados, sabe? Qual é o estado que é favorável para o profissional da beleza, que você já vai poder começar o seu trabalho já de imediato. Porque tem alguns estados, por exemplo, que você precisa fazer a prova da licença, e aí você não domina a língua, você não sabe nem o inglês, nem o espanhol, e você precisa se depara com uma prova que você às vezes não vai passar. Ler. Exatamente. Ou então para poder você tirar, muitos estados você consegue tirar ainda quando você ainda está em processo de imigratório ou com o Tax ID. Então, tem estados que não, você já precisa ter o seu green card ou ter o social, sabe? Então, assim, tudo isso você precisa saber. Por mais que você queira ir, eu tenho um amigo que mora em Geórgia. Mas na Geórgia tem uma coisa, para você poder tirar a sua licença na Geórgia, você já precisa estar documentado, né, com o seu green card, e você também precisa fazer a prova em inglês. Você não tem como fazer a prova nem em espanhol. Ou seja, só ser um profissional de estética excelente não é o suficiente para você conseguir vir para os Estados Unidos. Exato. Então, por isso que é importante você buscar informações, porque assim, nenhum salão vai dar trabalho se você não tiver a sua licença, tá? Porque existe, aqui não é como você pode fazer qualquer coisa, né? Se você está num salão e chega um fiscal, é multa para você e multa para o dono do salão. Né? Então, e geralmente quando os salões... a multa dos problemas é os menores. Exato. Né? E o que acontece? E ainda tem uma questão de que quando você... não, porque um salão vai me contratar sem licença. Tudo bem, mas você pode ter certeza que se tiver uma questão dessa de multa, quem vai pagar a multa é você. Eles já falam, eu deixo você, né, trabalhar aqui, mas se vier ou tiver problema, a multa é sua. Então, assim,
Se programe, não venha de qualquer maneira, não venha achando que você vai chegar aqui, vai poder fazer do jeito que você quer, do jeito que, né? Instrutores, por exemplo, você que dá cursos no Brasil, né? Chegar aqui não é a mesma coisa, a questão dos cursos, as escolas aqui é totalmente diferente. Totalmente. Né? Bem diferente. Às vezes, eu quero montar uma escola. Eu te ajudo, não é porque eu tenho uma escola que eu vou não ajudar. Não, eu te ajudo no que você precisar, mas deixa eu te falar uma coisa. Não é bem como você está pensando. Se você quer montar uma escola, aqui é assim, assim. A pessoa, não é isso que eu quero. Eu falei assim, então, tá vendo? Então, o que você não quer não é montar uma escola. O que você quer é montar um espaço para um curso de educação continuada. Tá? Então, assim, aqui a gente se depara muito com isso, né? As pessoas que dão curso e querem vir para cá achando, vou montar. Não é assim. A Wonderful, ela tem sido um berço, né, para profissionais Sim. no Brasil que vêm ministrar curso aqui. Fala um pouquinho disso, e esse profissional que ele ministra curso no Brasil e tem vontade de dar um curso nos Estados Unidos, como que funciona se ele quiser vir para a Wonderful e qual que é o processo que ele tem que fazer? Sim. Existem vários tipos, várias vertentes aí, né? Se você é um profissional que você quer, por exemplo, vir dar uma palestra aqui, né? E você não vai botar a mão na massa e tudo, é uma coisa. Tá? Você pode vir como convidado, até mesmo com visto de turista. Agora, se você quiser vir dar um curso no qual você vai botar a mão na massa ou você vai até mesmo cobrar por este curso, aí você precisa ter um visto específico, porque você vir desta maneira para fazer esse tipo de curso como turista, isso é um problema. E qual é o visto que a pessoa precisa? Seria o visto de trabalhador temporário, né? Que seria o visto O. Né? O visto O é o visto hoje que não tem uma régua tão acentuada como um EB1, por exemplo, né? Mas você com o visto O, se a pessoa já é instrutora no Brasil, é porque ela tem realizações. Sim. Concorda? Então, ela possivelmente, ela tem chances de ser aprovada num visto O, que é o visto de trabalhador temporário. mas com esse visto eu tenho que morar nos Estados Unidos? Não. Esse visto é o visto que você vai ter a possibilidade de legalmente, sem ter nenhum problema, podendo divulgar o seu curso no Brasil, entendeu? Vir para cá, dar seu curso e ir embora. Se você quiser vir para cá, morar 1 ano, você fica. Se você quiser vir para cá, ficar 1 mês, você fica. Vai embora, volta e tudo. Ela pode entrar e sair a hora que quiser. Exato, você não tem a obrigatoriedade de estar aqui. Por exemplo, se a pessoa faz um visto de um EB, né, que te dá o Green Card, a pessoa durante o ano, ela precisa no mínimo estar aqui por 6 meses, né? Não precisa ser direto, mas no final de 1 ano a pessoa precisa estar aqui 6 meses. Se é um empreendedor que vem e volta, o indicado não é um EB para você, é um visto O, que é um visto que vale 3 anos e pode ser renovável eternamente. Enquanto você tiver um patrocinador para você, para esse curso, ou seja, hoje em dia, até a sua própria empresa pode ser o seu patrocinador, né? Então, enquanto você tiver uma pessoa que tenha interesse no seu trabalho, você pode renovar o seu visto, né? Então, isso é importante também para você que está no Brasil, você que é um instrutor. O visto, você precisa ter o visto correto para você poder vir aqui. Então, não é tipo, a gente recebe muita ligação de profissionais, eu vou para os Estados Unidos, eu vou passar aí, vou fazer um atendimento aí, depois eu vou para o Brasil. Não quero morar aí, não, é só para fazer uns atendimentos aí. Você não pode fazer atendimentos com visto de turista. Exato. Os seus atendimentos precisam ser, mesmo que você não more aqui, você precisa ter o visto adequado para você poder fazer os atendimentos. E mesmo que ela tenha o visto, para ela atuar como atendendo, ela precisa também das licenças, né? Sim, com certeza. Precisa. É porque as licenças, elas são... Porque a gente tem 2 caminhos, né? Tem a parte imigratória, tá? E tem a parte do licenciamento. O licenciamento, independente do seu status imigratório, você pode fazer. Tá? Se você vai morar, se você vai... Então, é independente do status imigratório, é claro, em alguns estados, né? Como eu disse aqui, tem alguns estados que são mais rígidos e não permitem que você tire, por exemplo, a licença sem o seu documento. Sim. Tem muitos estados que sim, porque a licença, ela não caracteriza, né? Tipo, as pessoas falam, mas você vai tirar uma licença, isso quer dizer que você vai trabalhar. Não. Você tirar a sua licença nem sempre quer dizer que você vai trabalhar. Você pode tirar, por exemplo, para participar de uma feira. Tem feiras que você só pode entrar se você tiver a licença americana.
Tem cursos que você só pode fazer se você tiver a licença. Então, vamos dizer, um profissional do Brasil que quer vir para cá fazer um curso específico. Esse curso, muitos cursos de aperfeiçoamento profissional, você só pode fazer aqui se você for licenciado, senão você não pode fazer o curso. Então, vamos dizer, um turista que queira tirar a licença para fazer um curso, é possível ele tirar a licença. Mas não para trabalhar. Não seria para trabalhar, seria para o curso, mas é a mesma licença. Então, vamos dizer que ele venha, faça o curso, está licenciado. E ele diz assim, nossa, gostei daqui, acho que eu quero ficar aqui. Precisa resolver a parte imigratória. Entendi. Tá? E a licença, se a pessoa já tem a licença, ajuda no processo imigratório. Entendi. E no caso desse salão, ele contrata essa pessoa porque ela tem a licença. Ele pode, por ele ser uma empresa? Contratar quem? O turista? Isso. Então, ele não pode, tá? Teoricamente, ele não pode contratar a pessoa, tá? Para poder trabalhar sem a permissão de trabalho. Tá? Entendi. As pessoas fazem isso, mas isso não é a maneira legal. Então, eu digo para você, se você tem o caminho para fazer o processo, né, e para fazer todo o caminho de maneira regular e legal, sem que você tenha problemas, né? Por que você vai vir como turista, ficar sem status, entendeu? E seguir uma vida, sendo que o profissional da beleza tem todas as chances de já chegar aqui nos Estados Unidos documentado. Legal. Tanto na questão imigratória, quanto na questão de licenciamento. Quanto tempo leva para uma pessoa que ela decide vir até começar a trabalhar? Todo o processo de licença e o processo migratório. Vai depender Qual que é a muito, média de tempo? Vamos dizer assim, se a pessoa já está preparada financeiramente para o investimento, né? A gente consegue aí vamos falar pelas partes. Processo de visto O, tá? O visto O é um visto super rápido, se o advogado precisa ali de 15 até, vamos dizer, 2 meses para ele poder montar um processo. Né? Você manda esse processo, se você paga o Premium Process, com 15 dias você tem a resposta. Então, vamos dizer, com 3 meses, 3, 4 meses com Premium Process, 8 meses sem Premium Process, você tem aí a liberação da sua parte imigratória. Que você pode estar fazendo isso aí simultaneamente com a questão das licenças. Tá? Eu digo a licença pessoal, porque a licença do local vai precisar que a pessoa esteja aqui ou contrate uma assessoria que possa alugar um espaço e seguir com as licenças do salão para ele. Né? Mas, vamos dizer assim, se a pessoa pagar o Premium Process, com 2, 3 meses ela já está aqui com tudo organizado, com a parte migratória organizada, com a licença dela em mãos para chegar aqui e já trabalhar. Então, a melhor forma é se planejar financeiramente, buscar uma boa consultoria para vir da forma correta. Exatamente. Isso é muito... Gente, se organizar financeiramente é muito importante. Tá? Principalmente para quem quer vir para a Flórida, porque Flórida agora todo mundo quer só Flórida, né? Só Flórida. Que é muito parecido com o Brasil, né? Exato. Flórida você não pode viver sem carro. Então, você sabe que você vai ter que chegar na Flórida e vai precisar comprar um carro. Vai precisar alugar uma casa. Vai precisar tirar a sua licença. Vai precisar organizar a sua questão imigratória. Né? Hoje eu vejo pessoas assim, eu vou como turista, depois eu faço estudante. Pra quê? Que jeito, né? Pra que vem como turista? Você tá vindo, se a sua intenção não é turismo, pra que você vai vir como turista? Vem já com um visto que vai te dar permissão de você trabalhar, entendeu? Vai te dar permissão de você poder prosseguir, seguir sem problemas. Hoje em dia a gente está vendo aí a imigração, né? O problema que está tendo aí, vistos sendo revogados, né? Porque eles estão realmente em cima. E olha que eu sempre achei assim, você acha que a imigração vai ficar perdendo tempo de eu ficar olhando o WhatsApp, ficar olhando Instagram da pessoa, rede social? Pois eu tive um caso lá no meu office esses dias que realmente, assim, eu fiquei chocada quando eu vi, porque eles mandaram, né, uma negativa do visto de estudante e eles botaram a justificativa por que estavam negando. E colocaram, porque você atende, porque você tem agenda aberta, você tem uma agenda online, você tem isso. E assim, não tinha nem como fazer uma defesa, porque eles já tinham todas as provas de que aquela pessoa estava trabalhando.
Nossa. Sabe? Então, hoje, eles não estão de tudo. brincadeira. Então, você, pra que você vai vir ficar como estudante que você não pode trabalhar, tá? Pra que você vai vir estudar, trabalhar irregular, porque você não... Risco altíssimo. Pra quê? Se você é um profissional da beleza, se você tá no Brasil, a gente ainda pode mas eu sou recém-formado. Você é recém-formado? Você tem mesmo o sonho de vir pra cá? Então tá bom. Nós vamos te ajudar a construir a sua carreira aí pra você poder realizar e vir pra cá já da maneira correta. Todo um planejamento de vida. Sim. Oh, isso é muito importante, né? Sim. Importantíssimo. Fernanda, como a hora voa, né? É aquilo, né? Não é um podcast, tem que ser uma novela. Sim. Mas é muito importante realmente que as pessoas... Eu falo, gente, eu sou a prova que a Fernanda me ajudou muito. E vale muito a pena você ter a liberdade, né, de poder ministrar curso, de poder trabalhar, de poder abrir seus negócios. Realmente é um país de oportunidade, mas a gente precisa entender que, como toda oportunidade, a gente estar atento à voz de Deus, se é realmente ali que o Senhor nos quer. Sim. E de que forma? Porque principalmente a gente que é cristão. Como que a gente vai chegar de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer país? O diabo o tempo todo ele vai armar uma cilada. Sim. Você vai viver como fugitivo. Sim. Quantas pessoas eu tenho me deparado que estão o tempo todo com medo, vivem com medo, em pânico, não tem paz e não conseguem. E nós estamos aqui plantando a sementinha dessa promessa do Senhor, que é as sobrancelhas. Eu queria te presentear com o nosso kit. Eu sei que você conhece os nossos produtos, mas nós temos aí já o ia pedir devocional. mais, porque os meus já estão acabando, realmente maravilhosos. Já a gente está exportando para todos os Estados Unidos, né, que... Você faz parte disso. Então, eu queria agradecer. E agradecer pelo seu sim, pela essa abertura, né, que as pessoas têm tido, pelo esse coração que você tem de realmente generoso, de ajudar as pessoas. E quantas pessoas eu sei que passam pela escola, que não fazem processo com você e não saem, nem por isso saem dali sem informação. Sim. E nem por isso sair dali vazio. O Senhor tem realmente usado, acrescentado, que você possa cada dia mais continuar exercendo esse projeto de Deus. Eu queria muito que você deixasse uma mensagem, né, de esperança, de ânimo, para quem está em casa, que muitas vezes está se vendo numa situação impossível, quem está aqui, que já aparentemente olhando perdeu tudo, que está sem licença, que está precisando trabalhar. Qual que é o incentivo que você pode dar para essas pessoas em Cristo? Vou voltar lá para o que a gente falou no início, né? Coloca nas mãos dele que tudo vai dar certo. Só seja sensível, tá, aos sonhos. Assim, querer sonhar os nossos sonhos, tá, é muito bom. Mas o que eu digo para você, sonhe os sonhos de Deus. Se você optar por sonhar os sonhos de Deus para sua vida, você não vai ter, tudo vai fluir. O problema está quando você quer fazer algo que não está no propósito de Deus para sua vida. E aí você vai conflitar com ele, né? Então, assim, se você decidir sonhar os sonhos de Deus, você vai ver que tudo vai ser diferente. Se ele mandar ficar, fica. Se ele mandar voltar, volta. Exatamente. Né? Porque talvez seja o seu sonho a América, né? Mas às vezes não é isso que o Senhor quer para você. Né? Quantas pessoas eu vi que já veio aqui, bateu cabeça e voltaram para o Brasil e estão muito bem lá. Né? Eu sou um exemplo vivo disso, porque quando eu disse que eu vinha para a Flórida, muitas pessoas falaram, tu é maluca, a Flórida é um lugar falido, Flórida é isso, Flórida, o que você vai fazer na Flórida? É uma roça. Exato. E hoje eu estou aqui na Flórida, sabe, graças a Deus, cumprindo um propósito, e cada vez eu vejo que né, a gente vai subindo um degrau. Então, cada degrau que a gente sobe, eu falo assim, obrigada, meu Deus, por me permitir, né, viver os seus sonhos. Uau, que lindo, né? Que lindo, que lindo. Glória a Deus. E você que está aí, eu tenho certeza que muitas dúvidas foram esclarecidas. Eu tenho certeza que você se encheu da presença de Deus. Então, como que você faz? Compartilhe essa mensagem, siga o nosso canal, propague essa mensagem. Você, de onde você está, do seu carro, da sua casa, você pode ajudar outras pessoas a serem impactadas com a palavra de Deus. Aqui é um lugar onde a gente fala de negócio, mas a gente gera conexões e a gente conta
testemunhos. A Fernanda é a prova que ela tem gerado testemunhos e você pode compartilhar esse testemunho aí, fazendo a sua parte. Quem sabe não é você que vai estar aqui na próxima vez contando a sua história. Então, faça a sua parte e Deus abençoe poderosamente a sua vida. Até o próximo episódio.